Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou com saudade de vocês, viu? Hoje nós daremos início à nossa apostila nova, apostila onde temos a unidade 4, que é a apostila verde e a última apostila deste ano, na qual ela nos traz o assunto relacionado à música e tem como tema o mundo dos instrumentos musicais. Neste capítulo, você vai aprender um pouco sobre o mundo dos instrumentos musicais, conhecendo seus sons, suas formas e as diferentes representações artísticas que podem ser feitas a partir deles. Então, como nós já vimos em algumas aulas anteriores, nas aulas de música e também nos anos anteriores, a gente conheceu uma variedade muito grande de instrumentos, né? E também a gente pode ver isso no nosso dia a dia, em apresentações que a gente assiste, em shows, em programas de televisão também que passam pessoas executando o seu instrumento, ou seja, tocando o seu instrumento. Seja ele instrumentos de cordas, de sopro e de percussão. Nós iremos conhecer algumas dessas famílias, as subdivisões destes instrumentos, agora nessa aula, ok? Como sabemos, os instrumentos musicais fazem parte da cultura e da tradição de diversos povos do mundo. Eles surgiram em diferentes épocas e lugares, e muitos são usados até hoje, mesmo longe de seu país de origem. Ou seja, isso significa que os instrumentos podem ter surgido em um país, mas as pessoas usarem eles em outros países, como no Brasil. Nós temos vários exemplos de instrumentos que foram trazidos de outros países. E o nosso primeiro exercício que a apostila nos pergunta é o seguinte: em algum momento, você parou para pensar em quantos instrumentos musicais você já escutou? Será que é bastante? É pouco? Anote aqui nesse espaço os instrumentos que você já ouviu, tá? Se não couber, pode interromper a sua lista. Só escreva o máximo que caber aí nesse espaço, ok? Quantos instrumentos vocês conseguiram lembrar? Escreva o número aqui. Aí você marca nesse espacinho o número da quantidade de instrumentos que você conseguiu lembrar, ok? Muitos instrumentos musicais, eles têm sido criados ao longo da história dos seres humanos, de diferentes formatos e funcionamentos. Eles procuram reproduzir e explorar sons em diferentes formas de fazer música, onde nós temos aqui como exemplo uma flauta feita de osso de urso, que é o instrumento musical mais antigo encontrado pelos cientistas. Olhem só que curioso. E aqui na página 5, nós temos um exercício para testar a nossa audição e o nosso conhecimento sobre os instrumentos musicais, ok? Observe as imagens a seguir. Você sabe o nome de todos estes instrumentos? Escreva o nome dos instrumentos que você consegue identificar. Depois, marque um X nos instrumentos cujo som você também conhece. Então, se caso você sabe o nome de todos os instrumentos, você escreve o nome deles. Se você já ouviu o instrumento, você também faz um xizinho naqueles que você ouviu. Se você não conhece nenhum, não ouviu nada, então não precisa escrever, tá? Pois no final eu vou mostrar a resposta para que vocês possam corrigir, beleza? Mas antes eu vou dar umas dicas para vocês, tanto para vocês verem o nome de alguns instrumentos e ouvirem o som de alguns instrumentos também, tá? Os sons dos instrumentos musicais.
Tente adivinhar qual instrumento musical está atrás da cortina, ouvindo apenas seus sons. Xilofone. Harpa. Saxofone. Violoncelo. Oboe. Oboé. Prestaram atenção nestes 5 instrumentos que eu mostrei para vocês? Espero que vocês tenham conseguido escrever o nome deles, ok? E dando sequência, nós veremos que os instrumentos, além deles serem divididos nas 3 famílias que nós já conhecemos e estudamos, que são os instrumentos de sopro, de corda e de percussão, eles são classificados, ou seja, é uma subdivisão em 4 classes, que são os instrumentos cordofones, aerofones, idiofones e membranofones, tá? Então, os instrumentos idiofones são aqueles instrumentos na qual eles produzem o som a partir do próprio material do corpo do instrumento. Ou seja, se um instrumento for feito de metal, ele vai ser produzido a partir do contato de uma outra peça, seja da mão, seja de uma baqueta, de uma haste, que vai extrair e provocar o som. Então, idiofones são aqueles instrumentos que produzem o som a partir do material de seu próprio corpo, ok? Já os instrumentos aerofones, como é o exemplo da gaita de boca, são os instrumentos que precisam da circulação de ar para produzir o som, ou seja, aqueles instrumentos que nós assopramos ou que algum mecanismo ativa o fluxo de ar dentro do instrumento e ele produz a partir do movimento do ar, tá? Já os instrumentos cordofones, que temos como exemplo a viola caipira aqui, eles possuem cordas, onde essas cordas são pinçadas, percutidas ou friccionadas para produzir os sons, assim como a harpa, o berimbau, o piano, a guitarra, entre outros instrumentos de cordas, tá? E por último, nós temos a outra classificação de instrumentos que são os membranofones, como o atabaque. Os membranofones, eles possuem uma membrana esticada, seja de couro natural ou seja de algum material sintético, onde essa membrana, por essa membrana ser esticada, o som é gerado a partir do impacto ou das mãos, de baquetas, de alguma ferramenta sobre essa superfície plana, que é a membrana, onde o som é produzido, tá? Viram como somente em 4 instrumentos nós podemos ter uma classificação diferente e também materiais diferentes? Nós temos metal, madeira, plástico, couro e vários outros materiais que são utilizados na confecção de todos os instrumentos musicais, beleza? E aqui na página 7 temos um pequeno desafio, simplesmente para que a gente possa observar e ouvir os sons e identificar a classificação destes instrumentos. Vamos ouvir o primeiro som, da trompa.
Segundo som, que é uma ocarina. Terceiro som, um acordeão. Quarto som, a gaita de foles. Quinto som, a flauta de Pan. Sexto e último som, órgãos de tubos. Órgão de tubos. Aí a apostila nos traz uma pergunta. Quais deles são aerofones? Circule-os. Então vocês podem circular todos, porque a trompa, ocarina, flauta de Pan, gaita de fole são instrumentos que nós tocamos assoprando com a boca. Já o acordeão e o órgão de tubos é a partir da ativação de fluxos de ar internos no instrumento, onde o ar se movimenta, gerando o som característico destes instrumentos. Entenderam? E voltando lá na página 5, para que vocês possam fazer a correção, aqui nós temos os nomes dos instrumentos. Ok? Letra A, saxofone. Letra B, harpa de orquestra. Letra C, xilofone. D, alfaia. E, contrabaixo elétrico. F, oboé. G, violoncelo. H, chequerê. I, castanhola. J, djembe. K, didgeridoo. E L, cítara indiana. Não precisa enviar a foto das atividades para o professor, ok? Basta simplesmente fazer na apostila e até a próxima aula. Tchau, abraço!